Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Estamos iniciando o programa Assembleia Convida. E hoje recebendo aqui com muita satisfação Paulo Fiorilo, ele que foi vereador aqui na capital, foi secretário aqui também em São Paulo, da ex-prefeita Marta Suplicy. Hoje ele é secretário da Prefeitura de Osasco, secretário de Administração. Olá, Paulo. Boa tarde. Tudo bem, Marcos? É um prazer participar aqui com você. Primeiro, pelo seu trabalho de deputado no Estado, em especial em Osasco, mas pelo acúmulo que você tem e pelo trabalho que você desenvolve aqui na Assembleia. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. E nós temos aqui debatido, quase que permanente, assuntos relativos ao funcionalismo. São várias categorias que comparecem aqui à Assembleia quando tem projetos em debates, e nós temos tido cuidado de sempre procurar valorizar o funcionalismo em função do papel tão importante que desempenha na sociedade para atender a população, com o objetivo de que faça o atendimento da melhor maneira possível. Eu queria que você falasse um pouco lá, o que tem sido feito para valorizar o funcionalismo, para fazer com que o funcionalismo possa trabalhar com melhor condição, com mais satisfação, enfim. Então, deputado, eu acho que, primeiro dizer que o tema é muito importante. É preciso que a sociedade entenda o papel do servidor público municipal como aquele que tem ali, na administração pública, o dever de atender bem o munícipe. Em Osasco, na gestão do prefeito Emílio, a gente vem desenvolvendo uma ideia, que é a ideia do pertencimento. Todo mundo tem essa ideia em mente. Por exemplo, eu torço para o time tal. Eu, por exemplo, torço para a Ferroviária, visto a camisa da Ferroviária. Outro veste a do Palmeiras, veste a do Corinthians. Cada um veste a camisa do seu time. Participa, vibra, torce. Em Osasco, a gente começou a discutir um pouco essa ideia de pertencer à Prefeitura de Osasco. E, para isso, a gente desenvolveu uma série de iniciativas para valorizar o servidor. Eu vou falar de algumas e a gente pode até explorar um pouco uma ou outra que a gente vem fazendo. Mas a gente primeiro começou a trabalhar no restaurante do servidor. Osasco tem um restaurante do servidor. Não é só a ideia de ter um lugar para o servidor almoçar, mas ele tem um restaurante. Todos os dias a gente serve em torno de 1.600 refeições para o servidor que paga R$1. O resto é subsidiado pela prefeitura. A gente aproveitou o espaço do restaurante para desenvolver almoço temático. A gente já fez vários, Consciência Negra, Dia da Mulher, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. E em cada atividade a gente envolve o servidor. Vou dar um exemplo. A gente fez um desfile de modas no Dia das Mães. Com as servidoras. Uma empresa de Osasco disponibilizou roupa, vestidos, toda a parte do vestuário, e a gente aproveitou para fazer um desfile no restaurante, uma coisa diferente na hora do almoço. E às vezes parece uma atividade tão pequena, tão insignificante, mas isso dá ao servidor o sentimento de valorização que a gente quer desenvolver nele. Eu estou dando esse exemplo do restaurante, deputado, mas assim, a gente instituiu Olimpíada do Servidor. Participam dessa atividade mais ou menos 1.000 servidores em cada evento. A gente está na 3ª edição, com modalidades de futebol de salão, futebol de campo, vôlei, truco. A gente descobriu que tem muita gente que adora jogar truco. Aliás, queria voltar no restaurante porque tem uma coisa a ver com o senhor. Nós fizemos também o dia do almoço com música sertaneja. Até porque Osasco é a capital da viola. Que é um projeto que quem apresentou foi o deputado Marcos Martins. Isso. Então, isso para a gente tem uma importância grande. É fazer com que as coisas que acontecem na cidade possam também envolver os servidores. Então, eu falei do almoço temático, falei da Olimpíada do Servidor. Aí a gente fez um festival de música. E a gente percebeu muita música gospel, muita música evangélica, porque Osasco também tem um pouco essa tradição de várias igrejas evangélicas que estão lá. Então o servidor também demonstra o seu interesse através da música. Fizemos uma outra atividade para o servidor, que é a mostra de artes.
O servidor foi convidado a mostrar aquilo que ele sabe fazer, artesanato, pintura, tudo que envolva a arte. E nós tivemos uma exposição muito bonita. Esse ano nós vamos ter a segunda mostra de artes. E aí, ainda nos eventos, eu queria destacar 2 que têm uma relação direta com o mês de outubro, que é o mês em que no dia 28 é o Dia do Servidor Público. Isso. Nós entregamos agora, na semana passada, e o senhor esteve presente, a reforma do restaurante. Esse restaurante que serve 1.600 refeições todos os dias, passou por uma reforma, a gente instalou televisores para que a gente pudesse também transmitir as mensagens da Prefeitura, mas mais do que isso, em atividades grandes, como Copa do Mundo, Olimpíadas, se coincidirem com o horário do almoço, a gente já tem um mecanismo que facilita a vida do servidor que gosta de acompanhar esse tipo de esporte. A gente teve uma experiência na Copa do Mundo passada, em que não tinha um local apropriado para aproveitar para os servidores, e a gente teve muitas dificuldades. Esse ano a gente está fazendo 2 atividades nesse mês, que são atividades novas. Uma mostra dos sabores. Nós estamos convidando os servidores para que ele mostre os seus dotes culinários. Hoje, eu saí da prefeitura há pouco, a gente já tinha mais de 50 inscritos para mostrar os seus dotes culinários. O prato será preparado no restaurante e aberto à degustação para aqueles que estiverem lá. E a segunda atividade que a gente vai realizar é o primeiro festival de pesca, né, para o servidor. Tem muito servidor que diz que pesca muito, que sabe pescar, então a gente vai levá-los aí em parceria com o Sintrasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores Servidores Públicos, a gente vai levá-los a um pesqueiro e a ideia é que eles passem o dia todo em atividades. Essas, deputados, são as atividades que a gente pensou para criar um pouco esse sentimento do pertencimento à Prefeitura de Osasco. Aqui em São Paulo tem os pescadores também, os mentirosos de Itaim. O senhor me fez lembrar também aqui uma atividade que o senhor acompanha, que é importante, que são os mentirosos lá do Itaim. Então a ideia é saber se a gente também pode desenvolver esse espírito para os servidores lá de Osasco. Quem sabe ter os mentirosos pescadores lá, né, de Osasco. Que é uma coisa bastante importante. Uma outra coisa que eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito da relação com o funcionalismo, o plano de carreira, a questão de concurso público, se existe algum espaço para negociação, porque aqui em São Paulo nós tivemos um problema muito sério no ano passado, em que por falta de diálogo, falta de uma condução correta desse diálogo com os servidores da Polícia Militar e Polícia Civil, nós tivemos um confronto entre as 2 polícias no Palácio Bandeirantes, aqui do governo do Estado. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouco como que é isso, que tipo de espaço que tem o funcionalismo para... Claro. Deputado, só antes uma observação, nós acompanhamos com apreensão aquelas cenas de confronto entre as 2 polícias. E isso é uma demonstração da fragilidade do Estado, que não teve a capacidade, que o senhor aponta aqui, de negociar. É fundamental a negociação. O senhor foi sindicalista, o senhor vem da tradição metalúrgica e sabe bancários, metalúrgicos, né? E sabe a importância que tem a negociação. Aliás, os bancários hoje vivem uma greve de novo. Já longa aí. Que traz toda a dificuldade para o usuário do banco, mas é preciso também que se olhe o lado do servidor, do operário, do trabalhador. É óbvio que em cada momento a gente tem uma conjuntura que pode favorecer ou não. Hoje a gente vive um momento de incertezas na conjuntura econômica. A crise nos Estados Unidos, os países da Europa, mas isso não significa que o diálogo tenha que ser encerrado. O diálogo, na minha opinião, e tem sido assim no governo do prefeito Emídio, é fundamental para que a gente possa, através de um instrumento constituído desde o primeiro ano do governo Emídio, manter esse diálogo, que é a mesa permanente de negociação. Em Osasco, a gente tem uma mesa que se reúne uma vez por mês com os sindicatos e a prefeitura para dialogar os vários problemas das diversas categorias que a gente tem lá. De médico, independente de campanha salarial, tem aberto esse espaço. Independente da campanha salarial. E eu queria resgatar isso porque tem uma importância muito grande para reafirmar aquilo que eu disse do diálogo, que o senhor apontou aqui como fundamental. Esse ano a gente teve manifestações e paralisações em Osasco.
atípicas? Não. As manifestações fazem parte, é um direito do trabalhador. O que tem de diferente? É que depois das manifestações, depois de concluir o debate, nós mantivemos, além da mesa de negociação, que se reúne uma vez por mês, nós constituímos pelo menos 10 grupos de trabalho, 10, que se reúnem uma vez por mês para discutir temas específicos. Então, vou dar um exemplo. Desde um grupo de trabalho para guardas, outro para vigia, até para fiscais, procuradores, nós constituímos um fórum de debate democrático e permanente. Isso facilita muito. Primeiro, porque a gente vai ouvir do trabalhador qual é a sua reivindicação. Segundo, porque o trabalhador vai ouvir do governo quais são os seus limites. E isso tem uma importância muito grande. Porque quando o outro também conhece o limite daquele órgão, daquele departamento que ele está pedindo algum reajuste, ele vai saber até onde é possível dialogar, negociar, sem o confronto, sem o que a gente viu naquelas cenas horríveis lá em frente ao Palácio, na manifestação dos policiais. Então, a mesa é um instrumento e os grupos de trabalho acabaram sendo uma outra forma, um outro mecanismo permanente que a gente constituiu para dialogar com os servidores. Estamos discutindo nos grupos de trabalho, não só salários, não só os planos de cargos e salários, mas também discutindo as condições de trabalho. Então, em cada caso, nós fizemos uma pauta específica. Tem representantes dos sindicatos, do governo, e a gente traz também servidores indicados pelos sindicatos para que eles participem desse debate.